tarde novamente, meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos agora à nossa aula de CMF. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da apostila e vamos falar sobre numeral. Para começarmos bem a nossa aula, vamos iniciar copiando a agenda. Vamos iniciar nossa aula de CMF de hoje por copiar a agenda. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classe de palavras numeral. Os numerais são as palavras que indicam quantidade de seres e a posição ou ordem que eles ocupam numa sequência ou série. Então, são aquelas palavras que indicam números. Ai, tia, não é aula de matemática. Não é mesmo, pessoal? Mas, na aula de português, a gente tem que aprender essa classe de palavras numeral. E vocês vão observar como essas palavras estão presentes nas nossas frases, no nosso dia a dia. Podem ser classificados. Os numerais, eles podem ser classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Vamos ver cada um deles individualmente. Vamos começar pelos cardinais. Os cardinais são aqueles que indicam um número ou quantidade. Exemplo: 3 alunos ficaram reprovados. Observam a palavra 3 que está em destaque? Essa palavra 3 é um numeral cardinal. É um número, indica uma quantidade. 3. Foram 3 alunos reprovados. E os ordinais? Como o nome já sugere, os ordinais indicam ordem ou a posição numa sequência. Por exemplo, ele é o terceiro da fila. Vejam a palavra terceiro em destaque. Terceiro indica que ele é o número 3 da fila. A posição dele é a terceira. A ordem que ele está é em terceiro lugar. Então, ordinais. E multiplicativos. Assim também, como o nome sugere, os multiplicativos indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada. Por exemplo, Sofia tem o dobro da altura de Ana. Aqui a palavra dobro está indicando que ela tem 2 vezes a altura de Ana. Então é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, está dentro dos multiplicativos. E, para finalizar, temos os fracionários. Na aula de matemática, com certeza, com o tio Alan, vocês já viram falar sobre frações. E frações são o quê? Divisões. Então, os fracionários indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é dividida. Como assim? Exemplo: comi 1/3 da pizza. 1/3, vocês até já lembraram aí das aulas de fração, né? 1/3, 1/3. Então, indica que foi dividido. Eu dividi aquela pizza em 3 pedaços e eu comi daqueles 3 pedaços. 1/3 da pizza. Ok? Para fixarmos bem na nossa mente, eu quero que vocês pausem o vídeo para vocês poderem fazer a atividade
que está na apostila, na página 83, 84 e 85. Essa atividade, ela tem um texto e também... deixa eu falar só isso aqui antes. Abram a apostila de vocês na página 81. A página 81, ela vai falar um pouco sobre dúvidas. Leiam esses 3 quadros da página 81. E agora, para fazer a atividade, eu peço que vocês pausem o vídeo e possam realizar a atividade das páginas 83, 84 e 85. A página 83 começa com um texto que vocês vão ler para vocês poderem responder as questões. Quando terminarem, vocês retornam para a gente corrigir. Agora que vocês já terminaram as atividades das páginas 83, 84 e 85, nós vamos corrigir. Gostaria de fazer um lembrete para vocês que na página 82 da apostila tem um quadro dos numerais. Então, é muito bom que vocês deem uma olhada, que vocês tentem memorizar esses numerais dessa tabela. São muitos, realmente, mas com o tempo, vocês sempre olhando, tentando memorizar, vai ficar bem fácil, vocês vão ver, tá? Vamos agora para a correção. Para começar a correção, nós vamos fazer a leitura do texto. O texto que está na página 83 com o tema, com o título Inferno Nacional. Vamos acompanhar, eu vou fazer a leitura, tá bom? Texto Inferno Nacional. A história abaixo, transcrita, surgiu do folclore de Belo Horizonte e foi contada lá numa versão política. Não é o nosso caso. É contada aqui no seu mais puro estilo folclórico, sem maiores rodeios. Diz que era uma vez um camarada que abotoou o paletó. Ao morrer, nem conversou, foi direto para o inferno. Em lá chegando, pediu audiência a Satanás e perguntou: qual é o lance aqui? Satanás explicou que o inferno estava dividido em diversos departamentos, cada um administrado por um país. Mas o falecido não precisava ficar no departamento administrado pelo seu país de origem. Podia ficar no departamento do país que escolhesse. Ele agradeceu muito e disse a Satanás que ia dar uma voltinha para escolher esse departamento. Está claro que saiu do gabinete do diabo e foi logo para o departamento dos Estados Unidos, achando que lá devia ser mais organizado o inferninho que lhe caberia para toda a eternidade. Entrou no departamento dos Estados Unidos e perguntou como era o regime. 500 chibatadas pela manhã, depois passar 2 horas no forno de 200 graus. Na parte da tarde, ficar numa geladeira de 100 graus abaixo de zero, até as 3 horas, e volta ao forno de 200 graus. O falecido ficou besta e tratou de cair fora em busca de um departamento menos rigoroso. Esteve no da Rússia, no do Japão, no da França, mas era tudo a mesma coisa. Foi aí que lhe informaram que tudo era igual. A divisão em departamento era apenas para facilitar o serviço no inferno, mas, em todo lugar, o regime era o mesmo: 500 chibatadas pela manhã, forno de 200 graus durante o dia e geladeira de 100 graus abaixo de zero pela tarde. O falecido já caminhava desconsolado por uma rua infernal quando viu um departamento escrito na porta Brasil e notou que a fila à entrada era maior que a dos outros departamentos. Pensou com as suas caminhas. Pensou com suas chaminhas: aqui tem peixe por debaixo do angu. Entrou na fila e começou a chatear a camarada da gente. Entrou na fila e começou a chatear o camarada da frente,
perguntando por que a fila era maior e os enfileirados menos tristes. O camarada da frente fingia que não ouvia, mas ele tanto insistiu que o outro, com medo de chamarem a atenção, disse baixinho: "Fica na moita e não espalha não. O forno aqui está quebrado e a geladeira anda meio enguiçada. Não dá nem 35 graus por dia." "E as 500 chibatadas?" perguntou o falecido. "Ah, o sujeito encarregado desse serviço vem aqui de manhã, assina o ponto e cai fora." Esse texto, Ponte Preta, Tira Zulmira e eu, Rio de Janeiro, 1975. Vamos lá para a atividade. Um texto diferente, do que vocês estão acostumados, mas é bem interessante porque ele usa bastantes numerais. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, da página 83, diz assim: marque com um X as alternativas corretas. O desejo principal do personagem central era... Qual era o desejo principal dele? Encontrar, dentro do inferno, um departamento menos rigoroso. Item A. Segunda questão. Como o personagem protagonista age para satisfazer o seu desejo? Sai à procura de um departamento menos severo. Segunda questão, item D. Terceira questão. Qual o obstáculo encontrado pelo personagem? Todos os departamentos seguiam o mesmo esquema e eram rígidos. Terceira questão, item A. Passando a página para a página 84, continuamos na quarta questão. Ao sair do gabinete do diabo, o personagem foi direto para o departamento dos Estados Unidos, pois pensou que encontraria por lá um inferno mais organizado. Por qual motivo ele pensou assim? Porque muitas pessoas acreditam que a vida nos Estados Unidos é muito melhor do que em seu país de origem. Então, a quarta questão é o item A. Quinta questão. O que fez com que o personagem desistisse de frequentar o departamento daquele país? O fato de achá-lo muito rigoroso, com penas muito severas. Quinta questão, item C. Sexta questão. O colega na fila do departamento brasileiro não queria explicar os motivos de haver mais gente na fila. Por que ele agia assim? Para não chamar a atenção. Sexta questão, item C. Sétima questão. O que ele temia? Que alguém descobrisse que as coisas não funcionavam bem e resolvesse tornar o departamento igual aos demais. Então, a sétima questão é o item D. Oitava questão. Ao observar a fila na porta do departamento brasileiro, o personagem pensou: aqui tem peixe por baixo do angu. Assinale a única expressão que não explica o significado desse pensamento. Está tudo bem por aqui. Item A. Nona questão. No sétimo parágrafo, o personagem pensou com suas chaminhas. Que outra expressão popular poderia ter sido usado com o mesmo significado? Dessas que estão aqui, o item B, pensou com seus botões. Décima questão. Diz que era uma vez um camarada que abotoou o paletó. Identifique o significado da expressão destacada usada na linguagem coloquial. Quando diz que ele abotoou o paletó, quer dizer que ele morreu.
Item D. 10ª questão, item D. Passando a página para a página 85, 11ª questão. Fica na moita e não espalha não. A expressão destacada pode ser substituída por fica na moita. Significa o quê? Fique quieto. Item D. 12ª questão. Ao explicar os motivos de haver uma fila tão grande no departamento brasileiro, o personagem revela duas críticas comuns feitas em relação ao Brasil. Identifique-as. Item B. Que as coisas nunca funcionam adequadamente e que os funcionários públicos não trabalham. 13ª questão. Assinale o caso que não haja expressão numérica de sentido indefinido. Item C. No primeiro departamento teve uma decepção. Agora vamos para a 14ª, na página 85, a 14ª questão, o item A. A questão diz assim: classifique os numerais em destaque. Então, nós vamos fazer a classificação lá em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário, certo? Vamos lá. Item A. 500 chibatadas pela manhã. A palavra 500, ela é cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo. Ela é cardinal, é um número, né? Item B. O falecido era o 17º da fila. 17º está na ordem, ele é ordinal. Item C. Satanás informara que 1/5 dos falecidos poderiam se livrar das chibatadas. 1/5 é uma fração, então é fracionário. A fila no departamento do Brasil, item D agora, tá? A fila no departamento do Brasil continha o dobro de falecidos que os demais. O dobro é uma multiplicação, então é multiplicativo. Agora, lembrando daqueles quadros que eu pedi para vocês darem uma lida, a 15ª questão, ela vem dizendo assim: identifique se um ou uma nas frases que se seguem é artigo ou numeral. A. Diz que era uma vez um camarada que abotoou o paletó. Aqui, o um e o uma estão antecedendo os substantivos. Então, se eles estão antes de substantivos, estão funcionando como artigo. B. Cada um administrado por um país. Cada um é numeral. Administrado por um país. Numeral. C. Apenas um dos departamentos funcionava. Apenas um dos departamentos funcionava. Numeral. Apenas um. O numeral cardinal. D. No departamento do Brasil, uma das geladeiras estava enguiçada e os 2 fornos queimados. Aqui é uma das geladeiras, então é numeral também. Uma. Número 1. Cardinal. Assim finalizamos a nossa aula de CMF. Espero que todos vocês tenham gostado. E dúvidas vocês já sabem. Podem me enviar no WhatsApp mensagens que eu vou responder a todos o mais rápido que eu puder. Nos vemos amanhã na nossa aula de artes e espero que todos tenham uma boa semana. Tchau, pessoal!